por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que delícia! Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria! Hoje é uma alegria porque é o aniversário de São Pio. Oh, glória a Deus! E é aniversário da Maisa também. Verdade! Louvado seja Deus! Bom Que dia, alegria. boa tarde, boa noite para você que está aí agora nesse momento escutando. Cada um de nós, né? A gente está aqui nessa noite. Hoje é dia de São Padre Pio, 23 de setembro. E nós viemos aqui para falar um pouquinho do Padre Pio, para falar um pouquinho também da conversão que nós precisamos ter. Nós como pai, então, mãe. O nosso bate-papo hoje vai ser voltado então para a pessoa do Padre Pio, pelos sonhos, né, que a Márcia teve, a Miriam teve, pelas experiências que nós tivemos. Então nós queremos nós sabemos dividir também isso com você. O que vai contar muito hoje para que eu e você fique de pé, essa experiência espiritual sobrenatural que nós precisamos ter. Eu e você precisamos ter essa experiência. A experiência do sobrenatural. Possamos seguir decididamente. Amém? Vamos iniciar então? Vamos lá. Pelo sinal da Pelo Santa sinal Cruz. Da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como a gente diz sempre nos nossos encontros, na nossa vida pessoal, segundo Santa Catarina de Sena, toda vez que nós traçamos... Teresa de Ávila, perdão. Toda vez que nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, é de suma importância nós termos a consciência de pedir perdão para o Senhor, porque nós estamos traçando sobre nós a Trindade Santa. Nós estamos traçando sobre nós o sobrenatural. Sim, Jesus. É Deus que vem ao nosso encontro. Então Deus quer encontrar o nosso coração limpo. É verdade, e o nosso coração normalmente está cheio de tranqueira, está cheio de pecado, de coisa que não compensa e que não vale a pena. Verdade. Então é momento de nós pegarmos e jogarmos fora tudo isso, pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Perdoa-me. Peçamos ao Senhor a vossa misericórdia, o vosso perdão. Sim, Jesus. Pai de amor, bondade e misericórdia, eu recorro à vossa misericórdia nessa noite, porque eu me arrependo, Senhor, das minhas faltas, dos meus pecados, porque quero ser canal livre e desimpedido para que a tua graça possa acontecer nesse encontro. Sim, Jesus, é verdade. Peço a vossa misericórdia, que o Senhor não olhe para a nossa fraqueza, mas que dê para nós, Senhor, a entendimento, a sabedoria para que possamos ser canal de graça nessa noite. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia.
misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. E cheios da graça do Senhor, Sim. né? Mas- Eu quero lembrar que esse momento de perdão não substitui a confissão, viu? Verdade. Então nós temos que buscar o sacerdote para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados definitivamente. Esse é um momento que nós temos aqui de diálogo, de conversa, de um bate-papo, mas como é sobre a palavra de Deus, então a gente pede perdão para o Senhor, a vossa misericórdia, para que nós possamos ser canal. Mas o sacramento da confissão está te esperando lá com o sacerdote na tua igreja, tá? Na sua paróquia, na sua comunidade. Então, vamos pedir para a Virgem Maria, então, nos amparar nesse momento, né? Que ela venha nos ajudar sob a vossa intercessão e nos proteger também. Mãezinha Santa e Bendita, vinde em nosso auxílio e amparai-nos pelo vosso amor e a vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, quero convidar você, se você puder, mas na hora que você estiver vendo, acho que você vai poder sim, abrir a tua palavra, a palavra de Deus no livro do Eclesiástico, no capítulo 20, versículo 24. Nós vamos partir daqui hoje, né, para podermos falar um pouco de São Pio. Vamos partir dessa máxima diversa aqui. Eclesiástico, capítulo 20, versículo 24, está escrito: há quem perca a sua alma por causa do respeito humano. Perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse versículo aqui eu acho um versículo assim bastante forte, interessante, Profundo, né? muito profundo, né? Porque nós precisamos de uma profunda conversão. Exato. Todos nós somos convidados a termos uma experiência de Deus dia a dia. Não é uma vez na vida. A experiência de Deus ela precisa acontecer várias vezes por dia, né? Então tem gente que acha que uma experiência que teve, um encontro que teve uma vez com o Senhor, numa experiência de oração, numa palestra, num grupo de oração, a pessoa acha que é o suficiente. Eu digo para você que não é. É a todo tempo, né? A todo tempo. Buscar a Deus, né? Perseverar com Deus, para que a gente possa experimentar, né? Ter essas experiências sobrenaturais. Exato. E é com essas experiências cotidianas, várias vezes por dia, que nós vamos entrando num processo de conversão. Então, nós já estamos num caminho de oração, estamos num caminho de confissão, estamos num caminho de meditação da palavra, de oração e jejum. Então, nessa experiência nós vamos amadurecendo. Aí você fala, nossa, mas eu não estou ainda nessa fase, faz tanto tempo que eu não confesso, faz tanto tempo que eu não vou nem na igreja, quanto tempo faz que eu não pego a palavra de Deus para meditar? Nossa, quanto tempo faz que eu não jejuo? Quanto tempo faz que eu não oro? Nossa, o terço, pode ser que você nunca rezou o terço. E de repente nós estamos falando para você de um processo que a gente está caminhando de oração, de meditação, de jejum, de eucaristia e confissão. Eu quero dizer para você que não é tarde. Se de repente você se encontra nessa situação hoje, eu digo para você em nome de Jesus, ainda dá tempo. O que nós não podemos é perder mais o nosso tempo. Mas que a partir do momento que você estiver ouvindo esse encontro, assistindo,
que você possa repensar a tua vida, se ela não está sendo pautada nessas 5 pedrinhas. Vou repetir aqui: confissão, Eucaristia, meditação da palavra, oração e jejum. Essas 5 pedrinhas margiam a nossa caminhada e nos leva à conversão. Essa conversão nos leva a uma experiência cotidiana com Deus, com o sobrenatural. Nos dias de hoje, nós precisamos ser homens e mulheres místicos. Exato. E místico é aquele que fica aos pés do Senhor. É aquele que, inclusive tem uma palavra, quando o rei tramava contra Eliseu e ia mandar o exército para buscar Eliseu, porque eles queriam matar ele, Eliseu estava em comunhão com Deus naquele momento e Eliseu escutava o que o rei tramava contra ele. Ó, para você ver o que é uma sintonia com Deus. Você entendeu? É isso. Então Deus ele estava adiantando para Eliseu que estava existindo uma trama contra ele, mas Deus estava acalmando Eliseu e estava dando para ele, traçando para ele as linhas de como agir. Isso é uma pessoa mística, uma pessoa que está na oração, está na escuta e Deus fala com a pessoa. E que todos nós somos convidados a ser místicos. Exatamente. Nós não podemos entrar nessa que as pessoas falam, mas agora quer ser santo. Mas o missal fala, porque somos pessoas santas, né? Povos santos e também pecadores. Né? Somos povo santo e também pecador. Exato. Então, o Pai nos vê como santo. Nós também temos sim que almejar santidade. Se nós não almejar santidade, se nós não queremos ser perfeito como o Pai do céu nos vê, nós estamos dentro d'água. Nós estamos dentro d'água. Estamos dentro d'água, isso é legal. Então, a gente precisa se emendar na nossa vida, porque somos pecadores, a gente não tem como se livrar do pecado, porque a nossa carne é pecadora, a nossa carne, nós quando fomos batizados, nós fomos livres do pecado original, mas a gente continua pecando porque o pecado foi vencido por Jesus, né? Morte, onde está a sua vitória? Só que o pecado não foi morto, né? Então o pecado é a desobediência que nós temos de teimar numa situação que a gente vai morrendo a cada dia. Exato. O salário do pecado é a morte. Exatamente. E a gente pecador, a tendência que é? Cada dia morrer um pouco. Só que nós sabemos que isso faz parte da natureza e nós temos que morrer dia a dia, mas morrer de uma forma sadia. Pra vida da carne, né? Tem que morrer para a vida da carne. Sermos aí homens novos, mulheres novas. Morrer para o pecado. Exatamente. Então a gente não pode. Ser transformados. Isso, Deus, a né? cada dia. Ter essa vida nova em Cristo e deixar a vida velha de pecado. E o que é difícil para nós, às vezes, é deixar a vida velha de pecado. Só pelo poder do Espírito Santo. Isso, só pelo poder do Espírito Santo. E é necessário deixar. Porque se nós queremos ter realmente uma vida séria, com Deus, correta, viver o sobrenatural, querer que Deus fale conosco, é necessário ter essa comunhão com Cristo. Senão a gente vai ficar cansado no caminho, sem resposta nenhuma. E isso não pode acontecer nem comigo, nem com você. A cada dia Deus vai nos preenchendo. A cada dia nós vamos ficando satisfeitos com a nossa caminhada, com uma vida de escuta. Marca uma hora durante o dia para você escutar o Senhor. Seja de manhãzinha, seja à noite, seja à tarde, mas não passa aquele dia sem ouvir o Senhor, sem saber o que Ele tem para você, o que Ele quer com você. Não espera a coisa ficar difícil, você ficar doente, você ficar enfermo, para você chegar até Deus. Se você está doente, você chega até Deus. Se você não está, você chega até Deus. Se você está chorando, você chega até Deus. Se você está sorrindo, você chega até Deus, porque Ele é teu dono, teu Senhor e meu também. Não quer dizer que quando você para escutar, Deus é obrigado a falar com você, tá? Deus fala quando Ele quer. Por amor, somos obrigados a ter muita paciência. A gente precisa... Mas, né, Deus é misericórdia. Exatamente. Exato. E muitas vezes, se for necessário naquele momento Ele falar ou dar a resposta, Ele vai falar. Se Ele quiser, Ele dá. Porque a escuta é um adestramento.
Porque às vezes Deus dá durante o dia, às vezes quando você está ali na escuta, ele não fala nada. De repente você vai fazer algum serviço da casa, alguma coisa, vem uma moção. Dá aquele clarão. Exatamente, né? Eu, graças a Deus, né, eu tenho esse momento de ficar na escuta. É verdade. Eu fico todo dia um pouco no meu quarto. Só que às vezes eu tenho alguma visualização de alguma coisa, às vezes não. E eu nem assim, não escuto o Senhor ficar falando. Mas no decorrer do dia ou do outro dia, o Senhor faz coisas assim que a gente fica abismado. E outra, só da gente ficar ali na escuta, resposta de oração. Mesmo quando ele não fala, mas a gente sai dali satisfeito. Sim. Alguma coisa aconteceu. Né? A gente está ali diante do médico, dos médicos, e Jesus não perde tempo nem comigo, nem com você. Ele toca em nós, ele sara nossas feridas, nossas chagas interiores. Mesmo que ele não fala, você sai dali sabendo que alguma coisa ele tocou em você, alguma coisa ele fez. Nosso coração fica alegre, nosso coração fica mais leve. Deus tocou em mim. Aleluia. E de repente você vai ficar assim, ai meu Deus, o que eu faço, né? Eu vou ficar diante de Deus, o que eu vou falar? Você não precisa falar nada. Nada, absolutamente. Fica quieto, fica em silêncio e deixa. E é interessante. Deixa, porque Deus vem curar também. Não é só falar, mas ele vem curar o nosso coração. Exatamente. Me sumiu o que eu ia falar agora. Mesmo quando Deus ele não fala nada para você, no seu interior você sente que ele mexeu. Sim. Você sente que ele fez alguma coisa, que ele operou em você. É incrível isso, né? Esse Deus é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Então, essa mística, sabe, nos leva a não ter temor humano, que fala nesse versículo. Que não podemos ter, Aqui fala que às vezes a pessoa se perde a sua alma por causa do respeito humano. Que Padre Pio detestava. Padre Pio não gostava de jeito nenhum do respeito humano. O Padre Pio, como uma pessoa mística, né, uma pessoa que ele tinha uma intimidade com o Senhor desde pequeno, desde criança. Ele tinha essa intimidade, essa mística com Jesus e com Maria, né? Então, Padre Pio ele cresceu numa realidade que ele achava que todo mundo tinha. Ele achava que todo mundo via Jesus, todo mundo via Nossa Senhora, porque ele via todos os dias. Então, Padre Pio é esse místico profundo, né? E ele nunca teve um temor humano. Das vezes as pessoas chegavam na sua cela para a confissão, tinha pessoas que ele nem recebia a confissão, mas ele já dava ordem para aquela pessoa fazer o que tinha que ser feito primeiro, para ele poder se arrepender, para buscar um perdão, dar o perdão, ou tomar alguma atitude, né? Para que ele tivesse num processo de conversão, de arrependimento, para voltar a confessar-se. Então, Padre Pio, ele não perdia as almas por causa disso. Como aquele que estava com artrose no joelho, né? De fato, numa ocasião... Confissão, né? Você vai falar que Não, o irmãozinho, ele... Estava com artrose no joelho, né? E ele não aguentava mais. Ele pegou e falou para a esposa dele assim: arruma minha mala porque eu quero ir lá para São Giovanni Rotondo, né? Eu quero ir lá e a minha cura tá lá e eu vou lá, então vamos comigo. Aí chegando lá, ele ficou uma semana na fila. Obviamente que não era na fila de sol a chuva, né? Ele deu o nome dele e ali era feita X por dia, e aí chegou a vez dele. Aí ele chegou na porta do confessionário do Padre Pio. O Padre Pio falou para ele, o seu pecado tem que ser confessado com o bispo. Não é minha competência perdoar esse pecado. Aí ele pegou e foi confessar com o bispo. Mas ele foi lá, olha só, por causa da artrose do joelho, que ele não estava aguentando de dor. Quem tem sabe que é insuportável, né? E aí aquela pessoa intuindo que a cura dela estava na confissão com o bispo, então ela foi confessar com o bispo. Aí confessou com o bispo, aí depois ele voltou. Muito, né? Ele voltou com a mesma dor no joelho. Ele voltou e falou. O Padre Pio, ele estava na fila de novo para se confessar com o Padre Pio. O Padre Pio saiu lá fora e viu ele e falou assim: viu? Acabou. Você já se confessou com o bispo? Acabou. Então ele foi reclamar que estava com dor no joelho, mas a partir do momento que ele falou acabou, ele firmou a perna, não tinha mais a dor no joelho. Às vezes falta isso para mim e para você, né? A fé, acreditar. Eu fui confessar, acabou. E às vezes a pessoa vai confessar, será que Deus me perdoou? E às vezes está com uma dor, com alguma coisa,
que está dependendo de você acreditar que acabou. E o Padre Pio falou, ó, acabou. E ele tomou posse, ali acabou a dor no joelho. Ele que foi coisa curado maravilhosa instantaneamente, isso, né? ali aconteceu um milagre, né? Muitas pessoas, elas buscam aconselhamento com os servos de Deus e eles são acompanhados 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos. Verdade. Com aquela mesma pessoa. E passa esse tempo todo e a pessoa está do mesmo jeitinho. Aquele servo está se acabando de aconselhar aquela pessoa. Ele está vendo que a pessoa não muda, mas muitas vezes o servo não tem coragem de falar que não vai atender mais. a verdade por temor humano. Porque fala assim, mas já pensou se por causa de mim essa pessoa vai para o inferno? Já pensou se por causa da falta de atendimento essa pessoa aqui se perde, essa ovelha se perde, Deus vai cobrar de mim? É o que está falando Gente, a palavra. Não é assim que funciona. Quando eu procuro aconselhamento com alguém, eu preciso estar disposto a me emendar. Eu não posso buscar um aconselhamento, eu não posso buscar uma oração sem querer me comprometer-me com Deus. Porque o objetivo de tudo é nós chegarmos a Deus. Ter propósito com Deus. De mudança. O Padre Pio falava muito isso. Às vezes ele falava para a pessoa, vai pôr sua vida na linha primeiro, depois você volta aqui. Por quê? A pessoa que ia lá confessar já queria os milagres. Mas nós temos que rever nossa vida. Nós temos que dar um passo, voltar lá atrás, onde a gente errou. Pedir perdão para a pessoa. Se a pessoa não queria aceitar alguma coisa, daí já não é com você, já não é comigo. O perdão a gente deu. Exato. Então a gente já não vai ficar amarrado nessas situações, né? A gente não pode querer viver de milagres. Exatamente. Mas nós temos que viver com aquele que faz o milagre. Que é Deus. Sabe? Então, mais do que buscar a cura, mais do que buscar o milagre, a gente precisa se converter. Então, no caminho da busca, eu já preciso entrar num processo de conversão. Exato. Eu já preciso querer me emendar. Porque senão a gente vai ficar enrolando a vida do servo. E a gente vai se enrolar também. E os dois ficam patinando. E o tempo é passado e ninguém ganha nada com isso. É como Zaqueu. Zaqueu já escutava os rumores falando de Jesus. Quando ele sabia que Jesus ia passar, e ele era muito pequeno, então ele já subiu na árvore. E Jesus passou e voltou, né? E falou o que para Zaqueu? Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na tua casa hoje. Então, o que houve aí? Houve o batismo, porque Zaqueu já falou que se ele estivesse roubando, não é que se ele tivesse... Ele ia devolver tudo. Ele ia devolver tudo. Por que o Senhor voltou para Zaqueu? Porque Zaqueu ele chegou ali com o coração contrito diante de Deus. Ele já estava com o coração aberto. Ele já queria mudança, e o Senhor já sabendo do jeito de Zaqueu, da fé de Zaqueu, já virou e falou, eu vou na tua casa. Na hora que Jesus fala com ele, né, falou para ele que vai estar na casa dele, nossa, aquilo ali já foi uma coisa... Foi um batismo. Meu Deus. Ele já foi falando que se ele roubou, e assim tem que ser com a minha vida e com a tua vida. Quando você sente uma palavra, você sente a graça de Deus. Não, eu não quero mais. Eu já vou ter verdade, irmãos. Né? Arde nosso coração. Queima para ser pessoa diferente. Que já vivemos essas experiências, não somos melhores que ninguém. Claro que não. Mas a gente já teve experiências assim na nossa vida, maravilhosas, no início da nossa caminhada. Então, a partir do momento que você conhece Deus, tudo começa a mudar na sua vida, você começa a ficar diferente e as pessoas vão notar isso em você, elas notam isso em você. Nossa, o que aconteceu com fulana? E é assim que tem que ser, não só naquele primeiro momento, é uma fé expectante que contagia, encontro, né? De experiência de oração, num grupo de oração, ou até numa Santa Missa, mas é como nós estávamos falando no início, sempre todos os dias estar com o Cristo. Exato. Então, quando Zaqueu subiu naquela árvore, que ele queria ver o tal Jesus, ele já subiu com interesse já. Exatamente. Ele não subiu por uma curiosidade somente de ver Jesus. Ele já queria algo dentro dele, já tinha algo diferente. Quando ele escutava falar em Jesus, o nome de Jesus já começou a mexer com Zaqueu. O nome de Jesus. E quando ele subiu naquela árvore por causa da sua estatura, Jesus ouviu por conta do quê? Da sabedoria de Deus que estava nele. Isso. Então Jesus olhou para ele porque dentro de Zaqueu já existia uma sede. E essa sede já estava levando Zaqueu para um compromisso. Então quando nós vamos buscar Deus,
Quando nós vamos num grupo de oração, vamos participar de uma oração, nós já precisamos ir com o nosso coração na intenção sedento, né? de nos envolvermos com esse Deus. Um coração aquebrantado, a palavra fala, Sim. né? Chega diante de mim com o coração aquebrantado, com lágrimas nos olhos, para que Deus possa então fazer uma obra Nós em mim. não Você. podemos chegar armados, irmãos. Exato, Né? exato. Com aquela cara amarrada, Nossa. mas com alegria, com Eu sorriso. lembro também, Porque é com Jesus que você vai se encontrar ali. exatamente, eu lembro também de um sonho que eu tive, logo no começo da minha caminhada, já conhecendo um pouquinho o Padre Pio, já lendo alguns livros, começando a me interessar, aconteceu um fato entre eu e o Rubens, e eu fiquei muito chateada. Aí aquela noite eu não quis conversar com ele, fui dormir sem conversar. Não, esse é um sonho. Agora eu vou contar um outro. Esse eu não vou deixar, depois eu conto. Eu sonhei que eu estava deitada, e aí quando eu fui abrir o olho, o Padre Pio chegou, e o Padre Pio estava de terno, e com a Bíblia assim debaixo do braço. Aí eu abri o olho, o Padre Pio falou, vem. Aí eu falei, nossa, aí eu levantei e comecei a caminhar do lado do Padre Pio, e tinha uma rua enorme, uma rua assim, longa. E nós, a gente caminhando assim, e eu no silêncio, mas até então eu não sabia que eu estava muda, né? Que eu tinha perdido a voz ali no sonho, estava em silêncio, porque eu estava tão feliz, não conseguia falar com o Padre Pio. E vinha um casal e uma criança, e no que eles vinham, eles estavam conversando alguma coisa. Aí chegou até o Padre Pio, e o Padre Pio começou a dar uma dura no esposo, né? No pai. E tinha uma criança de uns 4 anos, mais ou menos, e que eu olhei na cabeça da criança, tinha um hematoma ali. Dava para ver um pouco lá dentro, então eu fiquei meio assim. E o Padre Pio não parava de conversar com o pai. Aí eu olhava assim para falar com o Padre Pio, não tem nada a ver se eu conversar com ele. Mas cura essa criança, e a palavra não saía. E tipo assim, Pio, o senhor não tá vendo que o negócio tá mais complicado aqui? Olha aqui a cabeça da criança. O pai é fichinha, esse Padre Pio. E o Padre Pio ali deu uma lição de moral no homem falando, e eu... nossa, que horrível aquele para falar, né? Aí eu cansei, eu vi que a voz não ia sair mesmo, e eu fiquei quieta ali, né? Aí de repente eu fui olhar na cabeça da criança, tinha sumido. E o homem já tinha cedido, o homem já estava até com lágrimas nos olhos, né? E ali assim acabou aquele sonho. Então o que quer dizer hoje isso para mim e para você, que somos família, que a gente atende as pessoas, que nem tudo se resolve quando Deus traz as pessoas para mim e para você, e mas Deus vai realizar uma obra aqui, Deus vai fazer... Não, você tem que ver o que está havendo na vida da pessoa. A gente tem que ver qual é o histórico da pessoa, o que está havendo, o que está acontecendo na vida da pessoa, porque para Deus curar é fácil, a gente sabe que Ele realiza milagres. Mas o que eu senti que o Padre Pio quis mostrar ali para mim? Que a questão da causa da criança era o homem. Alguma coisa estava havendo ali com ele. Então hoje, para mim e para você, que almejamos uma graça, que almejamos uma cura, ajudar as pessoas, sempre nós temos que ver o que houve no meu histórico, na minha vida, na vida das pessoas que vêm pedir uma ajuda. Então, se Deus traz, não é para você profetizar cura, porque de repente acontece, a pessoa não volta mais. E o Senhor quer ter uma amizade com a pessoa, o Senhor quer ter uma intimidade com você, o Senhor quer ser teu amigo, e Ele fala que Ele é nosso amigo, e nos tempos de hoje nós precisamos ter muito esse sonho de ser amigo de Deus, porque Padre Pio falou para um filho dele, hoje vem falar para nós, o que nos falta? Falta o sobrenatural. E sem isso, sem sobrenatural, sem esse aconchego com Jesus, nós não vamos conseguir ficar de pé, porque os tempos são maus. Os dias estão muito difíceis. Cada dia é uma coisa. Jesus, ele não quer somente curar. Para ele é muito fácil curar no estalar de dedos, no olhar. Ele pode curar. Só que ele quer nós junto dele. E muitas vezes ele vai demorar para curar no decorrer da nossa caminhada, da nossa trajetória. Ele vai nos curar, ele vai nos curando conforme a nossa caminhada, a nossa perseverança, mas nós temos que ter interesse por Deus. Nós temos que se abrir para a graça de Deus. Meu Deus, Deus tem tanto a nos dar, tem tanto a fazer para cada um de nós, então nós precisamos se abrir, irmãos. É uma coisa mais maravilhosa, né? E é muito pouco um milagre, só um milagre. Realiza o milagre, mas você tem o dia a dia. E a vida da gente depois vai ficando vazia. Você tem que ter um amigo. E quem é nosso amigo hoje em dia, se não Jesus Cristo?
que vai falar comigo, que vai me dar sabedoria, que vai curar minha chaga, que vai preencher meu coração no mais íntimo, profundo, que meu esposo não faz, entendeu? A esposa não faz, não chega aonde Deus quer chegar em mim e em você. Um passear com Jesus no jardim interior do nosso coração. Isso nós precisamos muito. E tá aí Padre Pio que possa interceder a Nossa Senhora das Graças para mim e para você, para que nós possamos ter essa amizade com Jesus. É o sonho de cada um, precisa ser o nosso sonho. Ter essa vida íntima, essa vida sobrenatural. O Padre Pio já falou para o amigo dele, eu estou rezando, mas não sei o que está acontecendo, o que está me faltando? O Padre Pio falou, te falta o sobrenatural. E falta para mim, falta para você. É isso que nós temos que ir em busca, porque só o sobrenatural vai me dar resposta e vai dar resposta para você. Não adianta. As pessoas nos ajudam, sim, até um tempo. Os servos nos ajudam até um tempo. Depois você tem que caminhar com Cristo. Você tem que aprender. As pessoas antigamente tinham um batismo diferente. Quando eles eram batizados, eles já carregavam sua cruz. E hoje em dia não, a pessoa fala que é batizado, mas não quer carregar a cruz, não quer carregar sofrimento, não quer amar, não quer perdoar. Está totalmente errado, porque os tempos são difíceis. Se eu e você, nós não aprender a amar, se a gente não aprender a perdoar, se a gente não aprender a dar um sorriso, se a gente for pessoa amarga, tem uma mensagem de Nossa Senhora, se não me falha a memória, de Medjugorje. Ela fala que as pessoas assim, elas vão ficar sozinhas. Elas vão ficar sozinhas. E por que elas vão ficar sozinhas? As pessoas hoje, elas não estão aguentando ficar perto de pessoas assim chatas, pessoas azedas, pessoas que não querem abrir a graça. Porque a pessoa, quando ela não quer abrir a Deus, ela não quer abrir a graça, ela não quer caminhar, sabe? Ela, infelizmente, ela perturba o ambiente, infelizmente, ela perturba. Não tem como. Você sabe a diferença entre uma pessoa que é cheia de Deus e uma pessoa que não quer saber de Deus, uma pessoa que é totalmente mundana. Rebelde. Rebelde. E tem a pessoa que é rebelde, mas a pessoa chega e fala, ó, eu quero mudar. Nem eu estou aguentando ficar dentro de mim mesma. Eu não estou bem. É verdade, a gente não aguenta a gente mesma. Uma pessoa que é rebelde, uma pessoa, mas que ela é perseverante, tem como a gente ajudar. Tem como a gente ajudar. E devemos ajudar essas pessoas. Mas tudo quanto a pessoa quer. A pessoa tem que querer. Porque enquanto a pessoa não quer, enquanto a pessoa está achando que está bom daquele jeito, como dizia Padre Pio, só uma mão sobrenatural. Exato. E não há tempo para você esperar as pessoas se ela não quer. Não há tempo. É uma pena, mas não há tempo. Nós temos que hoje amar, perdoar, sabe, fazer descer no nosso meio, sobre nós, o paraíso, que é isso que nos dá vida, isso que nos dá resposta, e nós vamos precisar nesses tempos da agora. É que nem você estava falando, né? Buscar Jesus, ser amigo de Jesus. Não tem como nós buscarmos Jesus sem a cruz. Jesus sem cruz não é para nós. Não dá para deixar a cruz de lado. Não podemos ter medo de sofrimento. Não tem como tirar. Jesus, ele já carregou a cruz do nosso pecado, de toda a consequência do nosso pecado. Ele venceu a morte por nós. Só que não tem como nós buscarmos seguir Jesus sem a cruz. Nós temos que nem ele fala, pegar a sua cruz e siga. Não olha para trás. Pega a cruz e siga-me. A Márcia falando aqui, e a Miriam também, me lembrou um fato que muitas vezes a gente fica enfermo, ainda mais nos dias de hoje, né? Devido àquilo que come, é uma consequência. E às vezes é remédio que anda faltando. Coisas, A maioria é tomada. Exato, isso mesmo. A questão de enfermidades, muitas vezes as pessoas vão apostando no remédio. Verdade. Não, porque a ciência, porque tem um remédio fitoterápico, é um pouquinho caro, mas eu vou tomar e vai me ajudar. Claro que não. É um tratamento paliativo, certo? Ajuda, não resolve. O porquê? As enfermidades que nós temos, a própria medicina já fala que muita coisa que nós vivemos é psicossomática, é coisa da mente que vai se somando àquele sentimento. Então vamos lá. De repente, a pessoa começa a ficar enferma. Começa a ficar enferma, adquire um câncer. Vamos lá. Adquire um câncer e tal. Vai para o médico, aí vai para o tratamento, vai para a rádio, vai para a químio, vai para o remédio e tal, aquela coisa louca.
E a pessoa, ela vai confiando naquele remédio, vai confiando ali, naquilo que o dinheiro está comprando e tal, está melhorando. Então a pessoa vai se apegando naquilo, e qualquer coisa a pessoa vai lá e compra o remédio. Hoje você pode comprar remédio até 10, 15 vezes, certo? Mas o que acontece no fundo, a gente bota a nossa confiança nas coisas materiais. Só que a gente não para pensar que a nossa enfermidade nasceu do psíquico. Compreendeu? Depois ela foi somando, que é a soma. Aí nós adquirimos a enfermidades gravíssimas. E aí, por essa falta dessa mística com Deus, a gente começa a colocar a nossa confiança nos remédios. Então, enquanto se tem o dinheirinho para comprar o remédio, enquanto o cartão está aguentando, a pessoa vai pelejando. Verdade. Agora, se nós, desde antes da enfermidade acontecer, sabe? Porque se antes eu ir busco Deus, não quer dizer que eu na busca não vou ficar enfermo, não quer dizer isso. Mas eu quero dizer para você que Deus é a nossa cura. Exatamente. O final nosso é a morte. A certeza que nascemos da vida é a morte. Isso aí nós vamos morrer mesmo. Só que, gente, enquanto nós vivemos, nós não podemos colocar a nossa força, como diz, nos cavalos. Nós temos que colocar a nossa força no poder de Deus. Nós temos que colocar a nossa força na oração. Veja, mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer, não tem jeito. Não é verdade? Não é verdade? Não tem jeito. Só que enquanto essa hora não chega, meus irmãos, vamos nos preparando, vamos vivendo esse Deus, vamos vivendo com esse Deus. Nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. Já que nós vamos morrer mesmo, vamos viver melhor. Por que a gente vive? Por que quando a gente sabe que está doente, a pessoa vai se entregando e tem uma qualidade de vida péssima porque fica de cama? Gente, porque vai se entregando para uma realidade. Mas nós temos que nos entregar a Jesus. Até esse dia eu comentei aqui no encontro nosso aqui, que no começo da minha caminhada eu tinha muita dor de cabeça. E aí aquilo foi passando e eu nem fui notando. Mas e se você não perseverasse? A dor de cabeça ia continuar. Aí foi o que o Ricardo falou para mim aquele dia aqui, né? Se eu esfriasse na caminhada, a cabeça ia voltar a doer. Porque Deus estava me lembrando, olha, eu já curei você, mas você precisa voltar para mim. Você compreende? Então a gente precisa no dia a dia buscar essa mística. Sabe, gente? É o mesmo preço. É o mesmo preço. A dificuldade de vivermos em Deus e de vivermos por nós mesmos, de achar que podemos viver por nós mesmos. É um engano isso. Achar que eu vivo por mim. Não. A gente vive por Deus, só que nós somos teimosos e queremos viver a parte. A gente precisa viver no Espírito. E por que a gente quer viver a parte de Deus? Porque a gente está no litígio contra Deus. A gente pecou. A gente pecou e não confessa, e não comunga, e não busca Deus. O que vai acontecendo? O pecado vai nos trilhando para a morte. O salário do pecado é a morte. É como aquele casal que buscou o Padre Pio também, né? Não tinha filhos, né? E eles já tinham feito de tudo e não conseguiam arrumar filhos. Aí chegaram lá no Padre Pio. A primeira coisa que o Padre Pio falou pro esposo dela foi assim: você blasfema muito contra Deus. Para com isso e você vai arrumar filhos. Tá vendo? Coisas bem pequenas que está inflamando, que está purgando e a pessoa não acorda. É verdade. Né? Então, hoje em dia, não é assim simplesmente nós ir nos curando, porque Deus quer comigo e com você uma amizade profunda. Eu lembro um tempo na minha caminhada que eu comecei a ter assim, umas batedeiras que eu nunca tive, né? E eu estava teimando com uma situação que eu não queria, e daí dormi, sonhei que eu cheguei no confessionário, e de lá do confessionário, o padre pôs uma corneta, não sei como foi aquilo, né? Sobrenatural, foi bem assim, né? No meu coração, e o sacerdote ficou escutando assim no sonho. Aí aquela corneta voltou pro sacerdote e ele falou assim: não é nada, é o seu emocional que está abalado. Vai obedecer, você vai ser curado. Aí eu acordei, eu já sabia o que é, Já estava curada. Já estava curada, eu obedeci, não sou boba. Nossa, meu coração precisava parar, né? O louco bater legalzinho. Então é aí que está. Você que está nos vendo, nos ouvindo, o horário só Deus sabe, mas começa a querer ter uma amizade com Deus. Começa a resolver sua vida lá atrás. Libera o perdão.
Perdoa também, senão eu e você nós vamos ficar patinando, vai ficar patinando e nada vamos conseguir. Vai rezar o Pai Nosso, não vai adiantar. Vai dar seu dízimo, piorou, porque o Senhor fala, deixa teu dízimo aqui e vai ter com seu irmão. Então, de repente, você fala, mas tantos anos que eu caminho, tá tudo perdido. Se você não for pro confessionário, se você não for até teu irmão, tua irmã, qual que é mais importante? A tua saúde não é importante? Vai e peça um perdão. Vai e ame teu irmão. Vamos rezar para que as pessoas que estão nos escutando possam querer ter essa amizade com Deus, esse sobrenatural. Isso é medicina para mim, para vocês, isso é remédio. É urgente nós precisarmos ser amigos de Deus, porque Ele nos chama de amigo, mas é eu e você precisamos decidir, porque nós precisamos da cura espiritual, da cura sobrenatural, é urgente. E São Pio vai interceder por nós. Exatamente, diante da Virgem Maria, né? Isso. Pela intercessão, então, a cruz está aqui, mas não dá para ver, né? Pela intercessão, então, de São Padre Pio, né? Nossa Senhora. Nós queremos rezar por você agora. Verdade. Né? Nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, Pai de amor, Jesus, bondade, misericórdia. Vai tocando o Senhor no coração desses irmãos que estão nos escutando nesse momento. Essa pessoa que está com seu ouvido doendo, purgando, Jesus, que está nos ouvindo. Toca, Senhor, cura, Senhor, liberta, salva, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor. Ora, labatária, Senhor, venha tocando, Senhor. Venha tocando, Senhor. Venha curando, Jesus. O sistema nervoso, emocional. Sim, Jesus. A pessoa que está com essa fadiga, com esse peito doendo, trancado, chega naquela pessoa, desabafa. Seja amiga dessa pessoa. Toca, Senhor, nessa pressão do peito, Senhor, que está nesse momento essa pessoa. Toca, Senhor. Tira esse peso agora, Senhor. Mas dá força, Senhor, por uma boa confissão, Senhor. Por uma vida nova, Sim, Senhor. Jesus. Coloca, Senhor, pela ação do Espírito Santo, Senhor, essa vida nova. Um gosto novo por viver essa vida sobrenatural. Sim, pessoas que guardam mágoas umas das outras, que caminham, comungam e estão com mágoa no coração. Tem piedade, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Restaura, Senhor. Nós pedimos também a intercessão de São Padre Pio diante da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças que está aqui, que ele possa pedir para nós as graças espirituais, sobrenaturais, interiores que precisamos. Às vezes fala, não, mas eu tenho aquele problema de saúde. Não, está tudo ali dentro do nosso interior, né? Que Padre Pio intercedendo a Virgem hoje para nós, que nós possamos nesta noite ter sonhos sobrenaturais, ter sonhos de encontro com Nossa Senhora, com São Padre Pio, porque só isso é que vai nos deixar firme, de pé no caminho, porque Deus é fiel, Deus existe, os santos estão aí intercedendo por nós, a Virgem Maria também, nada a temer, nada a temer. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre esses corações. É verdade, Jesus. E vai levando-os a uma história com Jesus. Santo é o a uma história de conversão, bendito seja, de busca glórias de e louvores a Ti. Obrigado também, Senhor, porque nós atravessamos esse dia de hoje. Bendito esse dia de São Pio, esse dia do meu aniversário. Obrigado, nós Senhor. Atravessamos. Quero pedir também por todas as pessoas do grupo AMP, né? Louvado seja por eles, louvado seja por todos nós, Senhor. Caminha conosco. Eis-nos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Amém. Também está intercedendo por essa dor no braço esquerdo que você está. Confia em Deus. Deus vai te dar sabedoria. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Glória a Ti. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Algum recadinho? Irmão e irmã, nós somos da AMP, Associação Mariana Padre Pio. Meu nome é Rubens Alair. Meu nome é Márcia Maria. Miriam. E ali está a Ana Laura, filmando a gente. Então, se você gostou desse nosso encontro, dá um like aí, aperta o botãozinho aí, clica aí que você gostou, indica para as pessoas, né? Isso é importante para a gente também. Então, nós vamos ficando por aqui hoje e logo mais a gente se encontra novamente. Feliz dia de São Pio. Aleluia, salve Maria Santíssima. Salve Maria. Maria. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Ave Maria, Santa Noite. Aleluia.